Olá, você que nos assiste mais uma vez aqui juntos. Hoje aqui eu tenho o prazer de receber pai e filho, amigos queridos, Luiz Flávio Borges Durso e o Flávio Borges Durso também, que vai conversar conosco no nosso 11º AT Talks. Obrigado, amigos queridos, por estar aqui comigo, Durso, Flávio. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma homenagem de agradecimento. A nossa amizade, o que eu acompanho a sua carreira de sucesso, Agostinho, me faz com que hoje eu venha atender esse convite com muita alegria, com muita satisfação. Você é um dínamo de trabalho, eu sempre digo isso aos amigos, e hoje você tem os seus filhos ao seu lado, com pleno sucesso nos negócios e nesse relacionamento. Gentileza. Parabéns. Gentileza. Obrigado, Flavinho, por estar aqui com a gente também. Obrigado, Agostinho. Eu que agradeço a oportunidade. Sabe que faço das palavras do meu pai as minhas, porque realmente a admiração a você e a toda a família também faz parte da nossa família. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. O grande sacada dessa conversa, desse canal, Durso e Flávio, é a gente conversar, bater papo. Há um público que ele está ali à espreita, ele está aguardando alguma coisa para que ele se movimente. O nosso papel aqui é bater papo. Mas você falou de dínamo. Eu fui almoçar essa semana com o Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, e ele comentou essa sua frase que você se referiu a mim em algum lugar, em algum evento há um tempo atrás, e eu fiquei lisonjeado. E agora você repete, é uma gentileza dos amigos. Mas, Durso e Flávio, eu vou começar aqui com você numa inquietação. A gente sabe que os tempos estão difíceis, fake news, a mentira, a violência. Como é ser advogado criminalista num momento do nosso país, do nosso estado e do mundo com essa violência, essas fake news avassaladoras? Você me dá a oportunidade de dizer o seguinte: em 40 anos de exercício pleno da advocacia criminal, eu vi momentos muito diferentes, mas todos eles exigindo um patamar de sensibilidade do criminalista acima da média dos advogados. Vou explicar. Eu estava num momento do início, praticamente, da minha carreira, e eu atendi um caso que se tornou emblemático, o caso da escola base. Esse foi um caso Para complicado. os jovens, é importante pesquisar escola base. Este caso, que veio à tona e a mídia exaustivamente levou à opinião pública, revelava uma escolinha de crianças onde os pais resolveram, por conta de uma versão trazida por uma das crianças, denunciar os donos da escola, até o pirueiro que levava as crianças, foi uma coisa horrorosa, que estariam abusando sexualmente das crianças. Houve instauração de inquérito, uma exploração muito grande, explodiu a vida dessas pessoas, foram presas, o negócio foi, além de achincalhado, foi destruído. Destruído, a família, o negócio. Nem processo teve, porque tudo não passou de uma elucubração de uma criança que ganhou um volume gigantesco. Ninguém devolveu, nem o que se perdeu em dinheiro, muito menos a vida daquelas pessoas. Este foi emblemático porque a mídia parou, a sociedade parou e repensaram algumas coisas. E a justiça aprendeu alguma coisa com isso ou não? A justiça, à época, também. Todos esses setores, sociedade, imprensa e justiça, pararam um instante e disseram: não, houve um excesso. Vamos voltar um passo e vamos ter mais cautela. Mas eu vejo que o jornalista, que aí, como diz na linguagem jurídica, data vênia, a gente vai evitar o nome dele, mas o jornalista está nativo. Um dia desse ele pediu perdão, chorou, mas e aí? Ele fez, inclusive, um documentário para pedir perdão da atuação dele naquela oportunidade. Mas não devolveu a escola para... Não devolve nada. Não devolve nada. Este mesmo episódio
Mas ele não deveria ser acusado também, ele não, no exercício da função, no exagero, com microfone, 40 milhões de pessoas assistindo, ele não devia ser penalizado por ter exagerado ou utilizado um mecanismo de tão grande visão. A nossa legislação não contempla esta possibilidade de punir criminalmente o jornalista que está imbuído de levar uma informação que ele acredita ser verdadeira. Mas ele não devia ter investigado um pouco mais, Ducho? Claro que deveria, mas ele não estava de má fé. Se ele estivesse de má fé e tivesse feito aquilo de caso pensado, ele seria responsabilizado criminalmente. E aí, nesse caso de má fé, eu lembro de um caso também, não emblemático, é muito interessante da sua parte, eu vou aqui ser ético com as partes envolvidas, mas eu me lembro que você defendeu um cliente seu que chutou Nossa Senhora, e você, salesiano, você fez uma análise das duas posições. De um lado, ele cometeu um crime moral, e no outro, como é que foi isso? Como é que você conseguiu fazer essa defesa? É um caso também que ganhou repercussão nacional à época por conta de um pastor da Igreja Universal, isso não é segredo, está na mídia, enfim, e ele, num programa de televisão, ele levou uma estátua grande de Nossa Senhora Aparecida, e no dia de Nossa Senhora Aparecida, a demonstrar a sua crença de que eles não acreditam em santos, aquilo era uma estátua. E ele toca Nossa Senhora, a imagem, com os pés. Aí veio imediatamente uma emissora de televisão concorrente, está vendo, chutou a santa, etc., e isso ganhou uma dimensão gigantesca nacional. Foi um caso que também gera paixão de lado a lado. Gera, porque a mesma coisa que aconteceu recentemente na Lava Jato, viu? Sim, mas na tua casa, pegando o Flavinho um pouquinho, mas você, Flávio, quantos anos o Flávio tinha quando isso aconteceu? Era bem jovem. Era bem jovem. Em casa, sua mãe, seus avós, o seu pai, porra, como é que você defendeu? Chutou Nossa Senhora, não pegava, não dava um perrengue em casa, Flavinho? Agostinho, de verdade, acho que para nós é bastante clara a atuação do advogado. Acho que é um cuidado que meu pai sempre teve a demonstrar o papel do advogado. Que o papel do advogado é buscar o julgamento justo. Então, independente da atitude da pessoa, eventualmente até do erro que ela cometeu, isso tem que ter um limite. A punição, ela está limitada pela lei. E não aí, como a sociedade aqui, às vezes... Não, eu entendo. A gente entende enquanto sociedade, mas a gente fica imaginando como deve ser a relação familiar de amigos, não é? Quando você defende alguém com a presunção de que ele é inocente, você vai tentar defendê-lo. Presunção da lei. Presunção da lei. Da opinião pública. Da opinião pública não dá. Mas e quando você defende o culpado? Ele matou, ele estuprou, ele fez um mal. Como é que você separa o inocente do culpado na defesa criminal? Não? Eu não julgo. Eu estou ali para exercer um papel de garantir um julgamento justo. O julgamento cabe à justiça. O julgamento divino a Deus. O julgamento dos homens à justiça. Perfeito. O meu papel é fazer com que aquele indivíduo, culpado ou inocente, tenha um julgamento justo. Tá. Aquele que a gente imagina que ele seja o culpado. E no inocente é aliviá-lo para que... Quer dizer, ele está sendo criminalmente acusado, mas ele é inocente. Vamos partir do princípio que ele é inocente. A minha dúvida, e aí quem nos assiste, eu acho que deve ter essa dúvida também, como a gente, num caso, um advogado criminalista, ele pode tratar assim, eu não tenho certeza que ele é culpado, não tenho certeza que ele é inocente. Isso acontece? Sempre. Eu acho que, para contribuir um pouquinho com esse assunto, acho que é um pouquinho com o papel do médico. Ele analisa tecnicamente, de forma profissional. Ele não entra nas paixões, ele não entra nesse mérito, o advogado. Então, ele analisa a questão de forma técnica, verifica ali a legislação aplicável e a partir daí, sim, atua. Então, não há uma questão de, ele eventualmente cometeu este crime, então deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não, o que diz a lei? Quais são os seus direitos? E até, isso é interessante, você questiona essa relação com amigos, familiares, muitas vezes é uma oportunidade que nós temos, em algum caso que acaba tomando a atenção da mídia, para explicar
a importância do direito e a importância de se preservar os direitos. Então, mas o que a gente observa, Flavinho, Durso, é que o linchamento vem primeiro, né? Linchamento social, aquela coisa vem numa avalanche, é como nos jogos de futebol, aquelas guerras de torcidas. Como é que pode alguém que vai a um estádio assistir o seu time, levar um machado, levar uma barra de ferro e no resultado, sei lá o que acontece, ele ter aquela atitude de matar um outro torcedor de outro time? Quer dizer, a nossa preocupação é esse linchamento, ele não traz para vocês, advogados criminalistas, uma preocupação de como é que a gente pode resolver esse problema da violência? O que vem primeiro no processo? Me permita separar um pouquinho. Eu preciso disso, porque eu não entendo dessa área, mas eu estou agora como um cidadão pelo que a gente sofre, Durso. A primeira questão é a seguinte: como é que um advogado criminal pode ter uma consciência tranquila e dormir bem se ele, aspas, defender um bandido? Quando eu abracei a área criminal, meu pai, que fundou o escritório em 1956, foi advogado a vida toda, ele me disse uma frase que marcou a minha existência. Ele disse o seguinte: você está indo para a área criminal, você vai passar pelo lamaçal, mas sem sujar as barras da calça. Ou seja, não importa quem você está defendendo. O cliente é um, você é outro. Primeiro ponto. Nunca se deve confundir o advogado com o cliente. O cliente passa, o advogado fica. Primeiro ponto. Segundo, quando você faz uma defesa, ao garantir um julgamento justo, pouco importa, tecnicamente, se aquele indivíduo é culpado ou inocente. Ele terá um julgamento justo. Terceiro ponto importantíssimo. O papel do advogado não é acobertar o crime para garantir impunidade de quem quer que seja. O papel do advogado é garantir que no julgamento justo o inocente seja absolvido e o culpado seja punido no limite da sua culpa. Perfeito. Alguém que eventualmente possa ser, pela lei, condenado a 1 ano, não deve ser a 1 ano e 1 dia. Esse dia a mais é injusto. Entendi. Então, esta ideia de colocar a conduta no limite da lei é o grande papel do advogado. Mas como é que você vai colocar isso? Observando todas as garantias de defesa que a Constituição, que a nossa legislação garante a quem quer que seja. E encerro este ponto para tentar deixar isso muito claro. A lei não foi feita para o homem virtuoso. O homem é falível. Todos os homens, os seres humanos, erram, mais ou menos. De modo que, sempre que alguém errar e for acusado de um crime, o julgamento justo deve existir para absolvê-lo ou para condená-lo no limite da sua culpa. Aí, Flávio, a gente entende esse caminho, mas eu insisto nessa tecla, na condição de cidadão, de pai de família, de empresário, vendo tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo. E, por exemplo, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa violência digital, essa que vem incomodando a sociedade, transmitindo intrafamília, intratrabalho, uma discussão de temas que são apócrifos, não existem, e a gente acaba vendo um repasse desses temas nas redes sociais. Como é que é isso? Essa violência, Durso, como é que o advogado criminalista atua nesse novo formato de crime? Não sei se posso dizer assim. Eu vou só voltar um passo para dizer o seguinte. Eu postei dias atrás uma frase no meu Instagram, onde eu dizia o seguinte: talvez nós precisássemos hoje da pena de talião. O que era a pena de talião? Num dado momento da história, o Código de Hammurabi, nesse período do talião, estabeleceu o seguinte: olho por olho, dente por dente. Se o indivíduo cortar a mão do outro, ele terá a mão cortada. Se ele cegar de um olho o outro, ele será
também ficará cego será imposto a ele a cegueira de um olho. Então, esta ideia de uma relação, numa consequência equidistante, equilibrada, proporcional, foi o grande mérito do Código de Hammurabi na Pela de Italião. Aí dizia, mas isso é bárbaro, imagina. O sujeito corta a mão, vai cortar a mão do outro. É que antes desta lei, o indivíduo cortava a mão, aquela vítima matava a família inteira do outro. E o outro que teve a família morta vinha e extinguia violência, todos trazendo os herdeiros. Era violência desmedida e aumentando proporcionalmente. O que eu quero dizer com isso? O ser humano é assim. Se amanhã nós tivermos, qualquer um de nós, qualquer um que está nos assistindo, um celular furtado, o que você quer fazer com aquele que furtou? Sim. Matar! Você quer matar o camarada. Sim, quando te rouba uma joia, um relógio, está saindo. Mas ele não te matou, ele não te agrediu. Ah, mas está errado? Claro que está, precisa ser punido, mas não desproporcionalmente. Então, Ducho, mas a gente entende, eu volto a colocar e aí a gente passa para outro tema. Mas o que a sociedade hoje está, e eu me sinto nela sofrendo, é aquele tiro na cabeça de uma jovem de 18, 20 anos e para levar um celular. A minha pergunta é a seguinte, como a gente equilibrar a defesa do crime, a defesa do criminoso, a defesa daquele legítimo, do réu, com uma nova configuração da sociedade? O que a advocacia criminalista, penal, ela prevê, ela busca para poder ser mais preventiva, porque a gente sabe que isso aqui é o efeito, não é a causa. Não é, Flavinho? Acho que eu posso contribuir de duas formas com relação a essa pergunta. A primeira é com relação ao advogado. O advogado, ele também é um cidadão. Ele também tem esposa, ele também tem filhos, ele também caminha na rua, ele também sofre a violência. Então é importante lembrar disso, porque muitas vezes se pensa isolado, que ele está isolado. Não, ele também é vítima da violência. Então essa referência é importante. E a segunda é como nós podemos mudar este momento que enfrentamos de violência extrema, principalmente violência de rua, né? Essa violência que a gente sente na pele todo dia. Celular, qualquer coisa, você não pode andar com seu celular, depois as invasões a aplicativos e outras consequências mais sérias. Com uma justiça que funcione, que seja célere, que aplique as penas efetivamente. A certeza da impunidade faz com que aquele indivíduo que pense em cometer um crime seja estimulado a cometê-lo. Se houver a certeza da punição, isso é um freio bastante Mas aí, intenso. Flavinho, vou agora você pôs num ponto legal. Ele trouxe nada como a fruta nunca cai longe do pé, Ducho. Isso é fantástico. Flavinho, agora que você colocou a ordem aqui no nosso jogo, é o seguinte, essa impunidade, ela existe de fato, ou é um folclore, um mito, ou é um sistema que ele é falido dentro da questão penal? Vou te trazer um exemplo que vai ilustrar bem essa situação. A questão que nós vemos, um crime cometido e uma punição depois de 4, 5, 6 anos, onde aquele indivíduo responde em liberdade. Qual é a sensação que fica para a sociedade? Cometeu o crime e nada aconteceu a ele. Veja, ele continua aqui solto na rua. Depois de 6 anos, como o exemplo que eu estou dando, pode ser que eventualmente ele seja preso. Mas aí, essa justiça já não é tão justa. Esse indivíduo, essa punição já está fora do seu tempo. Ele tinha que ser punido num tempo razoável. E essa sensação de insegurança, para mim, ou de injustiça, é o que predomina. Muitas vezes pela demora que acontece nos julgamentos. Os processos são muito longos. Isso é real, isso a gente sente. Te dá um dado objetivo. Homicídio na cidade de São Paulo, você tem, sabe quantos por cento? Não faço ideia. Você tem de solução dos homicídios na cidade de São Paulo? Não tem ideia, Ducho. Menos de 10%. É muito pouco. Claro que é. 90% de quem comete um homicídio fica impune. E por quê? Porque não é descoberto. E por quê? Porque a polícia não funciona adequadamente, porque a perícia não funciona adequadamente, porque... Então, o problema não está na lei. E essa ideia de, vamos aumentar a pena que resolve, a lei não é aplicada.
Adianta você por 10 Fulano não anos, é 20 pego, anos. Pode não é colocar pena de morte. A investigação científica ela não ocorreu, então não é a pena que vai resolver. É isso. Então você precisa melhorar o aparelhamento do Estado no que diz respeito à polícia, à investigação, à parte das perícias. Agora, nessa área digital, você tem que ter laboratório digital, você tem que aperfeiçoar. E São Paulo é pioneiro no Brasil em instalação de delegacia para apurar crimes digitais. Tem muito ainda a fazer, porque a criminalidade está anos-luz à frente. Mas nós estamos sendo pioneiros no Brasil. Imagina o resto do Brasil. É grave. E golpes digitais diariamente são cometidos. Então, a ideia é a seguinte: se você quer diminuir criminalidade, trabalhe na certeza da punição. Não importa se a pena é 1, 10, 20 anos, mas a punição tem que ser certa. O indivíduo, quando cogitar cometer um crime, ele dá um passo atrás e diz, puxa, isso aqui vai me custar alguma coisa. Eu vou ter consequências e serei punido. Vai pensar duas vezes. É isso. Mas, meus amigos, aqui agora, então, vamos partir para um tema que também eu gostaria de explorar vocês essa conversa. Obrigado, Flavinho. A questão é a seguinte: diversidade, equidade e inclusão. Mulher, violência contra a mulher. Então, o que vocês têm a dizer sobre esta preocupação da sociedade? Esse é um tema que hoje tomou conta a nível nacional e é bem-vindo, demorou demais, mas enfim, está aí hoje, a defesa dos direitos da mulher. Como é que está essa situação hoje no sistema criminal? Se você me autorizar, Agostinho, eu vou dar um passo atrás, que você tinha tocado no tema da questão dos crimes digitais. Sim. Nesse ponto, e a gente tem se dedicado a isso, golpes digitais, crimes, a legislação tem se atualizado. Nos últimos tempos, houve bastante atualização nesse sentido, penas mais severas, mais graves, mas é todo um caminho. A velocidade que a tecnologia se desenvolve é muito mais dinâmica do que a legislação. Então, isso demanda realmente um tempo para que as coisas se ajustem e se adequem. Com relação à delegacia, sem dúvida nenhuma, São Paulo dá exemplo, mas ainda fica muito aquém da necessidade. A delegacia especializada não tem condições de investigar todos os casos que acontecem na internet. É muita coisa. Veja a quantidade de golpes que nós temos aí por WhatsApp. Você tem ali, muitas vezes, pagamento via Pix. Isso passa por uma conta bancária. Ou seja, há formas de se investigar, de se buscar chegar ao destinatário desse dinheiro e tal, e conseguir, eventualmente, até o ressarcimento, a punição. Mas, como isso tem acontecido de forma rotineira e num grau, no sentido de quantidade, muito alto, isso inviabiliza muitas vezes até a investigação. Me vem a pergunta sempre, será que nós estamos preparados, enquanto sociedade, para receber uma evolução tecnológica deste nível do PIX? Porque há um termo aqui de marginalidade, de criminalidade, de preocupação de segurança da sociedade. Por outro lado, há uma oferta de serviço de tecnologia que integra as duas. Isso. Quer dizer, o bandido, vamos chamar assim, o marginal, não sei se eu posso me referir a esse tipo de gente assim, mas a criminalidade, para respeitar os termos aqui, a criminalidade junto à sociedade organizada, elas oferecem as mesmas condições para que o delito ocorra. A minha maior dúvida, eu uso o Pix, evidentemente, mas eu fico com receio. Você tem que ficar com receio 24 horas por dia. A hora que você entrar num aplicativo de banco, você tem que partir da premissa que aquele aplicativo pode ser fake e que você está colocando ali a sua senha, fornecendo a um bandido. Razão pela qual todo cuidado é pouco. Este mundo da web é um mundo muito volátil, muito vulnerável. E as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, são vítimas cotidianamente. Incrível. As pessoas foram inseridas nesse universo digital sem o devido preparo. Isto. As devidas cautelas. Veja, nós não temos educação digital. Exatamente isso. Agora a criançada começa, mas nós não. Nós corremos atrás do prejuízo, Agostinho. Quer dizer, eu sinto que é um ônus e bônus. É isso. Sempre você desburocratiza ou você facilita a vida e você abre mão de um pouco de segurança. Flavio, é que
a tecnologia é um fator de inclusão democrática. É. Você inclui aquilo que eu estou dizendo. Os bancos digitais do são mesmo exemplo. jeito que nós encontramos uma pessoa, morador que está com dificuldade, que vai pegar o seu dinheirinho e vai pagar a conta com o Pix, é aquele salário que ele recebeu, tem um marginal que vai utilizar, eventualmente naquela boa fé, Isso. a pessoa não está conseguindo digitar. Eu já vi num banco um dia desse, a senhora pediu, você pode me ajudar aqui? Eu falei, olha, eu vou chamar alguém para lhe ajudar. Mas assim, eu percebi que se eu fosse de má fé, eu não sei se essa senhora tinha dinheiro na conta ou não, mas eu não estou conseguindo acessar a minha conta aqui. Essas pessoas são vulneráveis. O golpe sempre existiu, né? A maldade Isso. sempre existiu. O que a tecnologia possibilita é o volume muito grande. Você consegue atingir muito mais pessoas através da internet. Hoje, um segmento expressivo da criminalidade não põe a mão em arma, não sai de casa, Não precisa. ou do presídio. Do presídio. Onde ele está, ele pega um celular, um computador, É incrível, é incrível. e ele vai dando seus golpes. incrível. Mas a minha preocupação, vocês do mundo penal, vamos chamar assim, há uma preocupação de diálogo com, por exemplo, as comissões do Congresso, as comissões de direitos humanos, o Ministério da Justiça e outras instâncias do poder para dizer, gente, há que se cumprir um ponto fundamental, que fala-se muito de educação. Mas ok, enquanto a educação não chega, eu pergunto, não há nada que se possa fazer para atenuar essa questão da criminalidade, para preventivamente... O exemplo que você deu do Pix é muito valioso nesse sentido. Quando foi implementado o Pix, não havia limite, não havia a questão do horário, não havia o mecanismo especial de devolução, não havia nenhum tipo de filtro de barreira. Totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Tanto que quando é implementado o Pix, eu liguei no banco e falei, olha, eu gostaria de colocar um limite, porque eu fiquei assustado quando veio a novidade, cabeça de advogado, pensando nos eventuais problemas. Ele falou, não é possível colocar limite. Falei, bom, mas aí eu fico vulnerável. Infelizmente, é assim o sistema. Foi bom, então gostaria só de registrar então minha ligação, me passa o protocolo, porque se eu tiver algum problema, pelo menos eu tenho uma prova que eu tentei. Exatamente. Mas só um exemplo de como as coisas vão acontecendo e de acordo com essa implementação, vai se ajustando a tecnologia também. Então, se me permita, respondendo objetivamente a sua pergunta, está todo mundo preocupado, Agostinho. Todo mundo. O Congresso está preocupado, a Justiça está preocupado, tal, e está todo mundo se esforçando. Acontece que a tecnologia é muito ágil, é muito rápida. É muito rápido. Então, quando você desenvolve um mecanismo de controle e segurança, já mudou, já melhorou. E a criminalidade sempre à frente. Por quê? Porque para nós que estamos inseridos na sociedade, fazer qualquer coisa, nós temos que observar o limite da lei, sempre. O bandido não, o marginal não. Nós sabemos, pelo menos, podemos até cometer uma multa de trânsito, mas a gente sabe que vai ser multado e não vamos pagar. Mas é bem colocado isso que você fez. Mas, a tecnologia é espetacular. Você veja agora, trazendo um exemplo de como isso é revolucionário. O Pix foi algo revolucionário. Mudou a forma. Mas já aperfeiçoou. Aperfeiçoou. Já melhorou bastante. Mas revolucionou no sentido de trazer pessoas para o sistema bancário que estavam aquém, né, à parte e não participavam. E desonerar também. Sem dúvida. A questão de não ter custo de pessoa física a pessoa física. Mas o exemplo que eu quero trazer da tecnologia, veja o ChatGPT, a inteligência artificial. Olha a revolução que isso está trazendo. A questão de produção de conteúdos no sentido de teses, de dissertações, então a questão de trabalhos nas escolas. Veja como isso revoluciona e traz muitos questionamentos. Isso tem que ser ajustado. Então, novidades são impostas, são colocadas e a sociedade é obrigada a se adequar. Onde nós vamos chegar? Deixa eu te dar um exemplo. Eu ouvi outro dia uma coisa, eu acho que retrata um pouquinho isso. Havia uma loja de tinta e você tinha 2 balconistas, rapazes. Um deles falou assim, olha, eu sou uma pessoa que olha o futuro e eu sou muito ambicioso. Eu quero ser o dono da loja de tinta. O outro rapazinho falou, eu não quero ser o dono, não. Eu vou registrar cada um que encostar no balcão aqui, o eletricista, o pintor, o encanador, então eu vou fazer um cadastro disso e vamos ver o que o futuro reserva. Este que queria ser o dono da loja de tinta conseguiu, com toda a sua ambição, se tornou o dono de uma lojinha de tinta.
e o outro montou uma plataforma de acesso a esses produtos, e com esta ideia, depois... Ele não chama Steve Jobs, não, né? Não, mas ele vendeu por alguns milhões de dólares. Vale dizer, é a ideia. A ideia este formato do raciocínio nosso, da nossa geração, é diferente da geração dele. É diferente. É porque quando você estudou, você fez nós estudamos faculdade, tinha um formato, um rito do processo. Hoje, com o Google, a gente tem uma facilidade e uma neutralização. A construção do raciocínio é outra. Exatamente. A formatação do pensamento deles é outra. Nós construímos uma ideia a partir de premissas que estão enraizadas nas tradições. Exatamente. Eles não. Eles estão na nuvem. Ô Flávio, em casa, alguém já comentou que seu pai, se deixasse ser advogado, ser um belíssimo locutor de rádio, um orador, porque você vê, ele tem uma propriedade da fala, que às vezes eu fico na minha preocupação, eu faço a pergunta, deixa ele falar sozinho. Agostinho, primeiro aproveitando a provocação, eu tenho que dizer que você me presenteia hoje. Eu não tinha tido a oportunidade de fazer um programa ao lado do meu pai. Olha, você está nos dando esse presente, eu quero agradecer. Privilégio é meu, e falar que é um privilégio eu estar com você e ao lado do meu pai aprendendo sua sempre. Família, eu vejo vocês trabalhando em família e te conheço já há tantos anos, pequenininho, fui no casamento, e a gente quando para aqui para bater um papo como esse, já tivemos tantos outros, mas hoje nós estamos aqui com gente que quer entender isso. O que funciona na vida, o que vale a pena. Qual é o nosso código? Nós estamos aqui de gravata, porque é um código nosso, é um dress code que a gente usa, a gente respeita. Eu, por exemplo, tenho outros programas que eu fiz sem gravata. Aí veio meu convidado sem gravata. Hoje eu falei, não, vou de gravata, porque eu sei que eu durmo. Você sempre elegante de gravata, eu vou de gravata para acompanhar os meus convidados. Você sabe, quando o Dória foi prefeito, o Dória aboliu a gravata. E eu presidi o LIDE de Justiça à época, eu disse a ele, João, eu acho que você não pode determinar isso de maneira indistinta, porque você tem lá o seu secretário de Assuntos Jurídicos, e se ele vai ao fórum, ele tem que ir de gravata. E aí abriu-se a exceção e depois ele replicou isso quando ele foi governador. E é exatamente isso. Você tem alguns códigos de alguns segmentos que precisam ser observados. Precisa ser respeitado. E me permita voltar um pontinho também com relação à pergunta que você fez e nós passamos e ficou em aberto, que é a questão da mulher. Bom, isso é importante. Essa questão da mulher, que eu tenho 4 filhos, você sabe, os 4 são advogados, ele trabalha nessa área de criptoativos, o outro trabalha em crimes digitais, o caçula está trabalhando no segmento de crimes de meio ambiente, e a minha filha trabalha com relação ao tema de violência contra a mulher. Hoje isso é gravíssimo, mas não é tão grave como sempre foi, Agostinho. A mulher sempre foi subjugada em nossa sociedade, no mundo, e em nossa sociedade também. Mas melhorou muito, mas ainda nós estamos aquém de trazer a mulher a uma condição de igualdade. Mas não dá para a gente permitir mais aceitar sob maneira qualquer tipo de violência no século XXI, por regras que a gente, pelo amor de Deus, quer dizer, o fulano ele sai, ele deixa a mulher amarrada, ele bate, ele violenta a filha. Isso é crime. Isso é uma coisa maluca. E ele tem que responder por isso e ser punido. As se medidas assim protetivas cumprem um papel fundamental nesse ponto. Lógico que, como tudo, precisam e merecem aperfeiçoamento. Eu queria dar uma avançada aqui um pouquinho. Flavinho, você preside uma organização, um Instituto de Estudos em Criptomoedas, é isso? Isso. Conta para nós. Eu ouvi esses dias que o Banco Central do Brasil já inaugura aí os testes de uma criptomoeda do real. Isso. Como é que é isso? Nós falamos agora há pouco do Pix, e eu fico pensando como é que vai ser daqui 15 anos, mas o que está acontecendo? Fazer um parênteses, o Pix ainda é aquele dinheiro que, se a gente quiser, a gente pega. Esse aí não. Eu ouvi o cripto real que vai chegar. Como é que é isso, Flavinho? É interessante porque foge um pouquinho, esses CDBCs são denominadas, essas moedas de países, né? Foge um pouquinho da questão do cripto. Quando nós pensamos em cripto, sempre se pensa em Bitcoin. Sim. Qual foi a ideia do Bitcoin? O Bitcoin,
o documento, né, que é chamado white paper, que cria o Bitcoin, feito ali por Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é até hoje, no ano de 2008. O que ele buscou? Continuam sabendo quem é o Satoshi Nakamoto. Quem é o Satoshi Nakamoto? Não sabe. Ninguém sabe. Não. Ninguém sabe. Ninguém Ah, ninguém sabe? Ninguém Não, sabe se é um ninguém sabe. pseudônimo, se é um conjunto de pessoas. Ah, é verdade, ninguém sabe. eu pensei- É verdade. Não se sabe. Não se sabe. Bom, alguns falam até que ele não aparece para não ser preso, outros falam que ele não aparece porque isso poderia gerar uma desconfiança. Por Simplesmente segurança. não Foi- existe. Foi ele está preso porque por isso ele não aparece. Mas ninguém sabe. Ninguém Ninguém sabe sabe. quem é, se é um conjunto de pessoas, então, qual a ideia que ele criou? E é genial. Primeiro, a blockchain, que não tinha esse nome, mas que a ideia é essa. É uma cadeia de blocos em que as operações estão ligadas uma à outra. Sim. E mais, sem um terceiro validador. Porque qual é o grande problema que nós temos hoje? Se eu te pago R$1, eu preciso de alguém falando que eu, Flávio, peguei e fiquei com menos R$1 e você, Agostinho, com mais R$1. Perfeito. Com a blockchain não é necessário. Isso é de forma, no caso da blockchain do Bitcoin, que chama Bitcoin. Isso é feito de forma transparente. Então, desde E dentro do surgimento, sistema, né? Isso é um sistema. é um sistema, sistema automático. visível que qualquer um pode ter Auditável. acesso, qualquer um pode ter a Exatamente. informação, é imutável. Ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, nunca teve nenhum tipo de invasão. Então, por isso que fala, poxa, mas como uma criptomoeda pode ter um valor tão grande? Por uma questão de confiabilidade. Se confia nessa moeda, nessa criptoativa. Então, a gente pode afirmar que daqui a pouco nós teremos, como seu pai disse há pouco, uma nova moeda que a gente não acessa ela, mas pode gastar. Eu posso ir numa padaria e pedir um café e pagar com uma criptomoeda real. Como o Bitcoin. O Bitcoin Bitcoin é possível. Tem o Pizza Day, que foi a operação que foi comprada de pizzas. E outra, uma coisa que eu sempre alerto, e acho que é válido esse espaço para que todos que nos acompanham tenham essa cautela. Primeiro, se você se interessa pelo assunto, busque entendê-lo. Muitos dos golpes que envolvem criptomoedas nem sequer chegam na criptomoeda. Se utilizam de Bitcoin, do nome Bitcoin, de tudo que isso envolve, mas ao final não há aquisição do Bitcoin. É simplesmente um golpe. Que vende fumaça. É um site que não tem o lastro no Bitcoin, não é adquirido. Então isso é importante. E outra coisa sobre os criptoativos que vale uma menção. Cada criptoativo, cada criptomoeda, a gente só segue as próprias. A pessoa vai invisto em cripto, mas em qual? Isso diz muito. O Bitcoin, como eu falei, é transparente. A blockchain você vê cada operação, desde da mineração daquele criptoativo até o momento, você tem tudo transparente. Flávio, eu vou ter que trazer você um dia só para falar sobre isso aqui. Com prazer. Quero trazer um pessoal de Banco Central aqui da Febraban para a gente esclarecer esse futuro que a gente... É interessante. CVM. Pertinho dele, esse futuro. A minha sensação, Ducho, acho que nós dois, daqui a pouco, nós que já estamos só Sun Plus, daqui a pouco a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: eu preciso de alguma coisa que vai acontecer, porque o sistema, eu percebo que ele facilita a vida que a gente tem. O sistema está facilitando, mas ele igualmente facilita a vida a malandragem. Essa é a minha maior preocupação. Falo, poxa, trabalhei tanto, consegui isso. O fulano, ele consegue entrar no mesmo nível de acesso da tecnologia e das coisas que vão permitir a ele essa malandragem, vamos dizer assim. Mas eu queria dar uma falha. Você queria falar? Só porque nesse ponto, até durante a pandemia, estava acontecendo muitos golpes. E até escrevi um artigo sobre isso, que a vacina mais eficaz contra os golpes virtuais é a informação. Não que ela seja uma blindagem, mas isso, com a informação, essa informação pode gerar aquela desconfiança, aquele... informação. Suspiro eu tenho usado, nós estamos em alguns grupos de WhatsApp, em alguns grupos, e algum que eu tenho o grau de liderar, comandar, eu fecho as portas, porque agora já vê um tema, vê uma avalanche de coisas. Essa disciplina de abrir e fechar a porta fez com que o grupo se autodisciplinasse. Eu vejo pessoas que estão em vários grupos, a mesma pessoa, e nos outros eles estão postando, neste eles não estão postando, porque há um comportamento. Sim. Mas eu queria, Ducho, passar por um tema aqui que vocês são craques, e eu queria fazer uma colocação, me corrija se eu estiver errado. É possível afirmar que um delator é um criminoso traidor? O que é um delator?
pela nova legislação brasileira, existe a possibilidade de alguém que é acusado de um crime negociar com o Estado, fazer um contrato com o Estado e, cooperando com o Estado para punir um número X indiscriminado de pessoas, ele passa a revelar o que ele sabe sobre a prática criminosa. Então, portanto, delator é alguém que cometeu o crime. Sim. Se ele não cometeu o crime, ele não tem como delatar. Ele é testemunha. Ele seria uma testemunha. Seria uma testemunha. Aí existe um ponto muito interessante. Você adianta essa questão, provocando o seguinte: o delator é uma testemunha? Jamais. Porque o delator fala no interesse próprio. Sim, ele está dentro do problema, né? Mais do que isso, ao revelar, ele tem vantagem. Testemunha não pode ter interesse no resultado do processo. É por isso que o parente não pode ser testemunha, não presta compromisso, amigo, inimigo, mas porque isso tem na Lava interesse. Jato, o Flávio e Durso, não foi um exagero? Porque eu vi tanta coisa acontecer, li tanta coisa a respeito e fiquei chateado com tantas coisas que o delator, ele foi lá e delatou o advogado, ele delatou todo mundo e aí houve uma avalanche desse conceito lavatista, né? Todo mundo entrou numa vala comum, dado um momento, o fulano falou, olha, eu entreguei dinheiro para aquele ali, e aí, meu caro, o problema vai se virar para provar. Só fazendo uma advertência, a Lava Jato não deve ser modelo de nada. Perfeito. A Lava Jato foi um dos maiores desastres da Justiça, da Polícia, do Ministério Público desse país. Eu concordo, eu tenho esse sentimento também. Por desvio de finalidade. Veja, o juiz ele tem que ser isento. O Ministério Público é parte. O advogado defende e a polícia, com sua isenção, investiga. Esse é o nosso sistema. Perfeito, acabou. A partir do momento que você tem um conluio entre polícia, que não tem isenção, Ministério Público, que passa a não ter isenção, e o juiz, que passa a não ter isenção, se eles estão unidos, não tem justiça. Tem uma armação para punir alguém. Não, foi uma coisa horrorosa. Então, a Lava Jato é um caso à parte. Eu trabalhei na Lava Jato, tive 8 clientes na Lava Jato e tenho críticas severas à forma como foi feito. Agora, buscar investigação, corrupção, isso é um dever permanente. Descobriu, reúne as provas para condenar. Se nesta atividade você tiver um dos acusados que resolva delatar os demais, ele faz um acordo, a delação na legislação é assim, ele faz um acordo, contrato mesmo. Vou revelar o que sei, vou devolver alguma coisa que obtive ilicitamente, e com isto eu diminuo ou até fico livre da minha pena. Então, esta situação do delator é uma situação de revelar para ter vantagem. Por isso, todo cuidado é pouco. Nesse caso, Durso, para a atualidade, esse funcionário público da Polícia Federal que não entregou as joias e aquele que foi buscar, esse que foi buscar não podia agora fazer uma delação e dizer, olha, eu fui orientado para retirar uma coisa que eu não podia, ou o próprio ministro das Minas e Energia, está vendo uma notícia que não está batendo, uma coisa maluca, nos dias de hoje, tem um enfrentamento com a imprensa, com a sociedade, dessa maneira que confunde. Você não vê, a única verdade que a gente vê é que o funcionário mais humilde da escala ali, da Polícia Federal, falou, não, está errado, eu não vou entregar. O resto, dentro do processo, você vê que a situação, deixa eu contar a verdade, o presidente pediu sim para tirar, não está na hora da gente ter um momento em que a delação traga uma boa nova para o Brasil? Todas essas informações são informações obtidas por meio da mídia, portanto, eu não as tenho como absolutas, como verdadeiras. São informações que precisam ser checadas. Eu não conheço os fatos, os elementos que estão sendo colhidos na investigação. O que eu sei, a Polícia Federal irá investigar. Há elementos que chamam a atenção. Ninguém anda com uma joia no valor de 16 milhões numa mochila num voo.
Entendeu? Então, essas coisas que nos chamam a atenção merecem investigação. Se foi A, se foi B, se estava envolvida autoridade ou não, se o objetivo era ficar com isso sem revelar, ou se era... Isso a investigação deverá trazer à tona. Que é muito estranho, esses elementos todos trazem muito estranho. Não, o que eu quis dizer, mas precisa investigar. A minha colocação aqui, para ficar num tom de conversa de amigos na sala, é o seguinte: nesta hora a gente imagina que viesse uma delação de alguém. Foi, o presidente pediu sim, pediu para mim, eu estava lá. Porque a gente vê uma delação do bandido. Mas isso não é delação, hein? Não. Se o camarada disser, o fulano A me pediu para trazer assim assado, ele, a princípio, ele é uma testemunha. Ele está trazendo um conhecimento que ele tem sobre aquele fato que está sendo investigado. Agora, se ele disser, olha, eu e ele, nós estávamos em conluio, era um golpe, dividir esse negócio aqui. Isso, eu ia receber tanto, tá. Então, se o indivíduo comete o crime junto, ele pode ser delator. Se ele não comete o crime, ele só pode ser testemunha, porque aí o delator, ele necessariamente ele tem uma vantagem para si. Sim, ele acaba a pena pode diminuir. Muito bem. Agostinho, com relação à Lava Jato, você falou, para quem nos acompanha entender um pouquinho, ainda mais aqui no Brasil, país do futebol, acho que uma ilustração traz bastante claro o que como as regras são importantes. Num jogo de futebol, a regra é bastante clara no sentido de que só pode se fazer o gol chutando a bola com o pé. Se o atleta leva a bola com as mãos e faz o gol, esse gol é inválido. Ele pode fazer 10 vezes o gol. Sim, mas ele fez o gol. Sim, mas o gol é inválido. Então, isso demonstra muito a questão, mas se chega em tal informação, mas a forma que se atinge tal informação não é a prevista em lei, não tem validade. Perfeito. É importante que se preserve essas regras, como no futebol. Senão, o jogador ia fazer 10 gols, um outro valida, e aí o esporte perde toda a credibilidade. Sigilo bancário e sigilo fiscal. Só pode ter acesso com autorização judicial. Se alguém tiver essas informações sem autorização judicial, é nulo, é inválido. Essa prova não presta. Independente do que traga de conteúdo. Exatamente. Não vale para o direito. Exatamente. É uma coisa que nós falamos há pouco sobre a vida da tecnologia, e até tem brincadeiras, memes, né? Do esposo, não deixa o celular do lado da esposa de jeito nenhum. Se vai valer a prova ou não, mas o que ele vai apanhar... É que às vezes o que parece não é. Tem uma passagem, meu pai lecionou a vida inteira, e ele lecionava na faculdade de Direito, e um belo dia, um aluno chegou e falou, professor, eu preciso da sua ajuda. Por quê? Porque eu era casado, eu tenho um filho pequeno, um dia eu vim para a aula, meu filho estava com febre, a minha esposa ligou aqui e deu meu nome comum, e a secretaria perguntou de qual sala. Ela não sabia e disseram, olha, ele trancou a matrícula faz 2 anos. E ela me pôs para fora de casa. E o senhor sabe que eu venho aqui. E realmente ele assistia às aulas, tinha as provas, tinha o diário de classe e tal. E fato é que meu pai disse, traga sua esposa, que eu vou mostrar sua prova, o diário de classe, eu vou comprovar que você efetivamente assistiu a aula. E esse que trancou é outro. A esposa veio, mostraram tudo para ele e tal, e aí ao final ela falou, bom, professor, dirigindo-se ao meu pai, eu vou deixar ele voltar para casa por sua causa, mas não pensa que vocês homens me enganaram, não. Então, é isso. Bom, às vezes o que parece não é. Ô, Durso, uma coisa, você que foi 3 vezes presidente da OAB aqui em São Paulo, participou da OAB Nacional, várias comissões, preside várias coisas, como é que está a OAB hoje? A nacional. A OAB hoje representa aquilo que ela já representou, ela não representa aquilo que ela já representou, ela cresceu, evoluiu, porque nós vimos uma série de movimentos no Brasil recentemente. Como é que está o papel da OAB na defesa da sua categoria e dos cidadãos? A OAB tem 80 anos de existência. A OAB ela tem o Conselho Federal em Brasília e cada estado tem a sua seccional. Eu presidi aqui em São Paulo 3 vezes, e o que eu vejo nesses 80 anos é que a OAB teve um papel fundamental
no que diz respeito à evolução da cidadania. É fato que a OAB tem obrigações legais de melhorar a justiça, de defender os advogados, tem o Tribunal de Ética, de fiscalizar a atividade profissional. Mas a lei também estabelece este papel de defesa da cidadania e faz com que a OAB faça mais do que as outras categorias profissionais. Então está firme e forte. Ela continua exercendo o seu papel. Quando a necessidade é maior, como foi no regime militar, ela foi a linha de frente, a ponta de lança na resistência democrática. Mas ela se politizou ou não recentemente? Essa não é a OAB. Não. Eventualmente, as pessoas que ocupam uma posição na ordem podem ou não estar vinculadas e politizar com isto a sua gestão. Mas a ordem não pode se politizar. A atuação da ordem é uma atuação permanente de defesa da advocacia e da cidadania. Flavinho, a inviolabilidade do advogado no seu escritório, esse tema como é que está? Ou seja, advogado, na sua opinião, inclusive, o advogado deve ter os seus direitos, o seu escritório invioláveis, diferente de outro, de um empresário, de um cidadão comum, ou não? Você traz um tema importante, Agostinho, porque muita gente pensa que isso é um privilégio. Isso para proteger o advogado. É para proteger o advogado. Não é. Isso é uma prerrogativa que busca preservar, em última instância, o cidadão, o direito à justiça. Provas. Sem dúvida. Veja, o indivíduo, quando ele traz as informações para o advogado, ele tem a certeza de que ali há um espaço de sigilo. Isso é importantíssimo. Porque se não for assim, isso acabará interferindo na questão da justiça. Então, é imprescindível, e hoje não temos nenhum tipo, pelo menos que eu tenho conhecimento, de problema com relação a isso, como tivemos há não muito tempo atrás, com invasão de escritórios de advocacia, tudo. Mas hoje, acho que a sociedade como um todo entendeu a importância de se preservar o sigilo da informação. Veja bem, me permita, se você me entregar documentos seus, extratos bancários, movimento da sua conta, para eu fazer uma prova num processo seu, isso é sigiloso. Ninguém tem essa, nem a polícia, só com ordem judicial. Quando você entrega esse material ao advogado, isso está no meu arquivo. Esse arquivo precisa ter a proteção do sigilo profissional. Por quê? Para proteger você, não a mim. Se o advogado cometer crime, ele responde como outro igualmente qualquer. Quando for... Então, a ideia do sigilo do advogado e da inviolabilidade do seu escritório e dos seus arquivos diz respeito à proteção do cliente. Nós vimos agora, e aí a pergunta vai para os dois aqui, nós temos um caso recente aí, eu vou em respeito ao cliente, em respeito à organização e os envolvidos, nós temos aí casos de crime, caso penal de uma pessoa jurídica, um empresário, um grande grupo, não é? Uma grande rede, em que ele comete crime que acessa, por exemplo, aos bancos. Quer dizer, que aí o direito penal dentro da relação de dois, dentro de um sistema empresarial que a gente pressupunha, consideradas as empresas de auditoria, que isso já era um problema do passado. Não é? Chegou o compliance, nós não temos mais esse problema. Como é que isso volta à tona depois de tanta evolução, empresa, sistema empresarial, sistema financeiro, bancos, etc., e aí, de repente, um deles comete um ilícito, não é uma contravenção, uma utilização indevida, contábil, etc., e prejudica um fornecedor, um banco, e aí entra o direito penal para tentar ajudar. Isso não é uma volta ao passado em tamanha evolução empresarial? Eu começaria dizendo o seguinte: empresa não comete crime no Brasil, exceto crime ambiental. A Constituição brasileira estabeleceu essa regra. Portanto, quem comete crime no Brasil é a pessoa física. Se a empresa, com sua atuação realizada por pessoas físicas, cometer um delito, quem responde penalmente são as pessoas físicas, não a pessoa jurídica. Perfeito. No caso de crime ambiental, admite-se também a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Pode até extinguir a empresa.
acaba com a empresa. Mas isso é só para crime ambiental. Mas nos outros casos, só quer dizer que nesse física. caso, só para esclarecer para quem nos ouve, para nós, então é o administrador da empresa, é um presidente de um conselho que será preso eventualmente, ou que será penalizado eventualmente por esse crime penal, quer dizer, uma coisa errada que ele praticou, ou sabia e deixou praticar. Deve-se analisar os dados, as informações. Sim. Efetivamente houve uma atuação dolosa, culposa, há previsão legal para essa atuação, e aí, eventualmente... O que me chama a atenção é a volta ao passado, que eu quis dizer, e um momento presente de um modelo de outros países mais desenvolvidos, ou seja, praticar um crime desse numa contabilidade é uma coisa até desnecessária. Agora, lá em outros países, é preso no dia seguinte. Mas aqui também pode ser preso, mas a ideia é a seguinte: você tem que verificar, porque não é porque o indivíduo ocupa uma posição na empresa que necessariamente ele será responsabilizado. Precisa um pouquinho mais. Ele é presidente, ele é gerente, ele é diretor, então ele tem responsabilidade. Calma, não é bem assim. Ele terá responsabilidade se ele agiu, então é conduta, ou se ele se omitiu. Vamos explicar. Ele atuou autorizando aquele procedimento. Ele determinou que não pagasse o imposto. Ele determinou que não fornecesse aquela informação contábil para a Receita e tal. Esse comportamento dele é criminoso. Eu me senti agora, Flavinho, assim, ouvindo seu pai falar com essa força, essa clareza, eu me senti defendido. Eu não fiz nada. Eu me senti você me defendendo. Eu inocente. A presunção me veio naturalmente. Agora, quanta propriedade do Mas tem uma coisa, Agostinho, que é bom alertar as pessoas que têm empresa, etc., que é uma coisa nova que aconteceu no mundo e chegou no Brasil, que é uma teoria da cegueira deliberada. Vale dizer, aquele dirigente de uma empresa que não age diretamente para aquele resultado criminoso também poderá responder criminalmente se for a omissão dele, for uma cegueira deliberada. Ele diz, não sei, não vi, mas ele consegue obter a vantagem do crime. Perfeito. Então, esta ideia cômoda de dizer, eu não sabia, pode ser até que ele não soubesse, mas ele tinha obrigação de diligenciar. Ô Flávio, antes de você dar a sua opinião aqui, que é importante a gente passar aqui para outro tema, mas a sensação que eu tenho é que em outros países, vamos dizer assim, mais aqueles desenvolvidos, esta velocidade entre o fato, entre trazer a questão, é mais rápida. Você sai algemado, vai direto, agora depois você se defende. Ok, você está preso, depois eu vou te defender. Por que lá é assim e aqui é diferente? O sistema da lei é diferente ou a lei é igual? São dois pontos que você faz a gente retornar um pouquinho na nossa conversa. É aquela sensação, a demora do judiciário em apresentar uma resposta ao caso e uma eventual punição definitiva. No Brasil, para você ser preso, há duas modalidades: prisão preventiva e a prisão pena. As prisões, no interesse do processo, elas não têm a ver com culpa. Isso é interessante. Muitas vezes, o indivíduo cometeu o crime e já foi preso. Ele não está cumprindo aquela pena no sentido de punição. É porque há interesse processual que ele esteja preso, porque ele pode falar com uma testemunha, ele pode fazer com que provas sumam. Então, não é um cumprimento... Entendi. É lógico que essa pena ela vai ser descontada depois, se ele eventualmente for punido. Mas já não é uma punição antecipada pelo crime, até porque não se sabe se ele realmente é o culpado. Então, acho que há uma confusão muito grande por parte da sociedade. Se me permite só um adendo com relação a esse ponto. A ideia da prisão no Brasil, no nosso sistema, é punição. Isso é só depois do processo. Nós temos presunção de inocência. Enquanto não terminar o processo, o indivíduo deve ser considerado inocente. Se ele for condenado, aí ele é preso, punido. Mas ele pode ser preso durante o processo, logo em seguida, preso em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, pode. Mas isso não significa que ele é culpado.
Entendi. Significa que ele deve ser preso por uma situação processual. É uma área interessante essa penal, porque a gente acaba entendendo um pouco mais daquilo que a gente entende menos, mas vê mais, né? A gente vê a violência. A gente não assiste um júri de verdade, a gente não assiste um processo. Mas meus amigos queridos, a conversa é tão boa que a gente vai chegando no final, a gente quer... Estamos na metade ainda. Eu vou, para atender aqui um pouco das perguntas que me fazem, que me pediram para fazer a vocês, rapidamente, se vocês puderem, eu vou intercalando um pouquinho. A gente vai mais curtinho, só para a gente ter um encerramento e vamos voltar. Vamos voltar. É a opinião de vocês que possa dar às pessoas um pouco mais de entendimento. Eu vou começar com um polêmico aqui, com você, Flavinho. STF. O que você quer saber? O STF, o que você quiser soltar. O STF é o nosso órgão máximo de julgamento. Ali, os 11 ministros, sem dúvida nenhuma, têm sido provocados sobre inúmeras questões, muitas vezes questões que sequer deveriam chegar ao judiciário, são colocadas à mesa, e ele, por obrigação legal, ele acaba se posicionando. Lógico que muitas vezes desagrada a parte da população. As pessoas, tem uma conta que, rapidamente nesse tema, que a conta do STF, aritmética, é que eles começam um ano legislativo com em torno de 20 mil processos, está lá na mesa deles. Entra mais 50 mil. E eles julgam em média 40, 50, 60. Quer dizer, é um volume absurdo. E aí a gente só observa aquilo que está na mídia. Então, se um juiz liberou lá um empresário, alguém, ou absorveu, ou tirou da cadeia, aquilo lá é o que nos interessa. Mas tem 60 mil processos, dentre eles, alguns de interesse nacional muito importante, saúde, como células-tronco e outras coisas mais. Então, a minha pergunta era essa. Você não acha, Flavinho, você que é jovem, que o STF precisaria ter hoje um outro tipo de relacionamento com a sociedade? Me dá uma sensação de que quando ele entra nesse período, nos últimos 5 anos da nossa vida, ele entrou muito ali para divisão, né? Eu tenho que atuar, como você mesmo falou. Mas não tem outra forma agora de um novo STF, um novo comportamento? Eu só entender um detalhe da sua pergunta. Você falou nos últimos 5 anos a atuação do STF. Parece que ela acelerou um pouco mais, né? Mas não por culpa do STF. Não, por culpa dele, concordo. Houve uma provocação do chefe do Executivo às questões que estavam no STF. Perfeito, e de uma maneira grotesca. Agora, vamos fazer uma análise, se me permite, abstraindo completamente a questão política. Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do nosso sistema. É preciso que ela exista? Claro que Perfeito. Os países democráticos você tem cortes supremas, porque nas instâncias recursais, o que é uma garantia do cidadão, alguém já disse, mas é muita instância, é muito recurso, mas é uma garantia para você. Exatamente. Porque o judiciário é feito por homens e os homens erram. Então, um julgamento errado tem chance de ser revertido. Exatamente. Por isso, nós temos 3 instâncias. É importante ter o Supremo, é importante que eles tenham vitalicidade, na minha opinião, porque eles não ficam adstritos a agradar este ou aquele por conta do período de renovação, tá? Chegou lá, é para a vida inteira. Eles deverão julgar de acordo com a sua consciência. Importante, me permita só concluir isso. O Supremo, como todo judiciário, ele só se manifesta quando provocado. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele deve aplicar a lei. O Supremo deveria ser uma corte só constitucional, só grandes temas. Nos Estados Unidos, você tem meia dúzia de questões sendo julgadas por cada ministro durante um ano, não essa quantidade absurda como tem aqui. Absurdo. Então, o tema que o Supremo deveria se ocupar deveria ser, penso, muito mais restrito. Todavia, às vezes chega um tema para o Supremo que ele é obrigado a decidir e você não tem a lei. É o caso do respirador lá para o... Mais do que isso, o caso do anencéfalo. Quando você fala aborto de anencéfalo, eu estou abstraindo toda a situação, eu sou contra aborto e tal, mas quando você leva esse tema, o Supremo tem que decidir. E ele tem que decidir com base no quê? Na lei. Tem lei falando sobre isso? Não tem, por omissão do Congresso. E aí o Supremo tem que decidir.
Verdade. Ao decidir, ele baliza um comportamento como regra para o Brasil. Haverá quem diga, mas isso é ativismo. O Supremo não deveria legislar. O Supremo não está legislando, ele está decidindo uma questão que lhe foi posta. Que não estava na E Constituição. que ele, lamentavelmente, teve que decidir sem o balizamento da legislação, porque o Congresso não cumpriu o seu papel. Perfeito. Se o Congresso disser pode ou não pode, na lei, a decisão do Supremo tem que ser Exatamente. com base na lei. Flavinho, 8 de janeiro. Eu pergunto, ele vai comentar. Então, lá, você vai se moderar. 8 de janeiro, festa, carnaval, bagunça, terrorismo. O que foi aquilo? Eu acho que é um marco, sem dúvida nenhuma, inclusive para a justiça. O que ocorreu que extrapola a questão de livre manifestação e liberdade de manifestação, sem dúvida nenhuma, tem que ser punido com o rigor da lei, de forma bastante clara. Nós vivemos um momento complicado, mas a lei está posta. Todo mundo sabe os limites, até limite de manifestação. Limite de manifestação é até ofender o outro. Você tem na lei o limite. Pessoal, foi uma depredação do patrimônio público. Ô, Durcho, na sua visão, crime e direitos humanos. Deixa eu falar do dia 8. Não, fala. Vamos Triste, absurdo. Horroroso. Eu olhando aquela televisão. Eu chorei, eu posso contar. Não, eu chorei. Angustiado. Tem uma hora que eu vi aquela cena do rapaz jogando aquele relógio no chão, aquilo eu chorei. Aquilo pegou a mim como Agostinho, cidadão. não há justificativa, nem Não. política, nem moral, nem de comportamento algum para justificar aquela invasão, aquela depredação. Não. Tem que apurar, tem que responsabilizar, tem que punir. Não se pode admitir isso. Não. Quer fazer a manifestação contra A, contra B? É democrático, faça. Mas aquilo foi... Quer se manifestar, quer escrever, quer protestar, é do jogo, como diz os jovens. Agora, fazer o que foi feito lá, não se pode permitir. O que meu pai, como seu pai dizia, para atravessar um lamaçal sem sujar as barras da calça, gravei e vou levar isso para frente, hein? Vou conversar quando alguns amigos meus me trouxeram alguma coisa que eu entendo, e falou, olha, desde que eu não suje as barras das minhas calças, nós vamos em frente. Mas, Durcho, para mim foi uma sensação dramática, porque mostrou o que está sendo mostrado hoje com outros fatos da estrutura que estava no poder naqueles dias no nosso país. Ou seja, o tempo há de se incumbir de mostrar a realidade, que esse caso da joia é um deles também. Nós vivemos um período de instabilidade política já há algum tempo. Sim. Tivemos impeachment, então, e houve manifestações, tivemos vários momentos em que as pessoas se manifestaram, mas jamais chegou a esse extremo. Não, muito a demonstrar um momento triste que nós vivemos de ódio. Aquelas frases nas faixas antes do 8, aquelas frases, elas colocavam no nosso subliminar, como pode alguém falar, derruba a STF, prende, mata, dissolve, não pode. A gente que respeita as instituições, regime democrático, aquilo era um assinte ao bom senso, né? Agostinho, eu vou me dirigir sempre a você, que é meu amigo, que nós temos intimidade, com respeito. Quando eu vou me dirigir a uma autoridade, pelo papel que ela representa, tem que ter respeito. Claro. Agora, o que nós vimos foi autoridades se tratando de modo desrespeitoso, se xingando. Não, eu vi em Nova York. Eu vi em Nova York no último Lídia, eu estava lá. Eu me senti mal, eu confesso que eu me senti mal, porque foi uma agressão com palavrões. E eles não gravavam a eles, né? Eles pegavam o celular e eles, sem estar ligado o celular, ele dirigia à autoridade um palavrão, e quando a autoridade ele ligava o celular. Então eles não gravavam a ofensiva que ele dava à autoridade. Coisa horrorosa, nunca vi nada na minha vida. Uma última contribuição, isso é interessante também, porque muitas vezes, e aconteceu geralmente com ministros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, quando se decidia contrariamente, era xingado. Quando se decidia favoravelmente, não se falava nada, ou até se aplaudia. Então, não funciona assim. No direito não funciona assim. Mas foi uma fase que a gente... Bom,
tudo triste. Nós temos que restabelecer o respeito. Respeito entre as pessoas, respeito às instituições, fortalecendo as instituições. As pessoas passam. As instituições. Mas eu acredito piamente que esse episódio vai nos ensinar muito. Mas olha, Flávio e Durso, a gente chegou aqui ao final, o nosso diretor está aqui já abanando ali para mim que nós passamos do nosso tempo, a gente não percebe, foi um papo agradabilíssimo. Eu quero agradecer a você, Flavinho, te desejar boa sorte nessa presidência do Instituto de Estudos de Criptoativos. Nós vamos voltar a bater papo aqui com você. Durso. Ele me mandou um bilhetinho dizendo 5 minutos, depois 2 minutos. O último bilhetinho diz pronto para o abate. Então está na hora de encerrar. Mas antes de eu quero passar a palavra a vocês para a consideração final, quero agradecer você, Durso, figura emblemática, a sua simpatia com 40 anos de exercício de função. A gente viu, nós somos amigos, as defesas que você fez e nunca abalou em nenhum eixo de tantas pessoas que nós conhecemos em São Paulo, no estado do Brasil, a sua reputação, pelo contrário, engrandeceu a conduta que você deu a todos esses casos. Me permita, nós estamos falando para jovens. A construção de um nome não é com marketing. A construção de um nome é com reputação. E a reputação não há dinheiro a fazer. A reputação é um dia após o outro, com tijolinho após mais um tijolinho, onde as pessoas passam a acreditar em você, a esperar que você seja, no mínimo, sincero. Exatamente. Olha, eu quero agradecer mais uma vez, vamos voltar, e eu dou aqui um minutinho, por favor, que você faça uma saudação, olhando para essa câmera aqui, palavra aos seus colegas jovens. E se você puder direcionar na questão da formação profissional do advogado, né? Se você recomenda que eles sejam criminalistas ou não, e fique à vontade, depois Durso, você, por favor. Agostinho, mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com você, nesse papo super agradável. Como eu falei, é uma honra participar, ainda mais ao lado do meu pai, que eu tanto admiro. Acho que para os jovens é muito válido que você tenha uma referência, e eu tenho essa referência dentro de casa, então sou um privilegiado, sei disso. Mas o que eu gostaria de deixar de recado aos jovens, principalmente, que pensam em estudar direito, em caminhar aí numa carreira de advogado, é que olhem com atenção para essas novidades, que prestem atenção para o mundo digital, para tudo o que está acontecendo nesse universo, porque aí há uma possibilidade, há um mercado gigantesco, uma área de atuação gigantesca que está praticamente inexplorado, mesmo porque muito do que está por vir é desconhecido. Quando se fala de tecnologia, do que está acontecendo, a referência que se faz é que estaríamos no ano de 1997, naquela internet 1.0, aquela web 1.0, em que tínhamos simplesmente informações estáticas, o e-mail. Hoje nós estamos na web 3.0, redes descentralizadas, um universo, um mundo que está surgindo. E com isso, muitas possibilidades de trabalho, de negócios e de sucesso também para quem se dedicar a estudar e trabalhar se apresentam. Então, eu aproveito para agradecer e desejar sucesso a todos, deixando meu abraço para quem nos acompanha. Obrigado, querido. Agostinho, quando era presidente da Ordem, de vez em quando eu ouvi uma frase que dizia assim: o mercado da advocacia está saturado. E eu dizia aos jovens, não está saturado não. O mercado está saturado para quem não estuda. O mercado está saturado para quem é incompetente. Se você se dedicar, se você estudar, o mercado está escancarado para você. Agora, eu ouço recentemente, a advocacia vai acabar. A tecnologia acaba com a advocacia. Não é verdade. A advocacia é dinâmica e ela absorve essa tecnologia. Atentem a uma coisa, a tecnologia ela vai acabar com condutas e procedimentos repetitivos, e a inteligência artificial vem demonstrando isso. Todavia, o papel, a atuação do advogado enquanto ser humano, a entender o comportamento do outro ser humano nesse espectro de justiça que todos nós almejamos, sem dúvida nenhuma, isto não acaba, isto se aperfeiçoa. Como vai ser o nosso trabalho daqui 20, 30 anos, nós não podemos nem imaginar. A verdade é essa, mas posso lhe garantir que haverá trabalho. O que precisa é se adaptar
e se renovar. Absorver toda essa tecnologia. Portanto, com essas palavras, eu quero estimular os jovens a admitir a possibilidade do estudo do direito e do exercício da advocacia. Porque eu falo, todas as profissões são importantes. A nossa é a mais linda. Por isso, pensem na possibilidade de estudar direito e sejam bem-vindos. Agostinho, que alegria estar aqui. Muito obrigado. Você é um irmão, um querido. Beijo em casa. Parabéns mais uma vez. Volto a repetir. Comecei assim, termino assim. Você é um dínamo. Continue sendo esse dínamo para os amigos. Você é agregador, você consegue fazer gentileza sua. A vida se torne melhor. E foi assim, inclusive, na pandemia, porque você estabeleceu um grupo no WhatsApp, onde nós, isolados, podíamos conviver foi uma experiência gostosa. Eletronicamente. Obrigado, continuem assim. Obrigado. Saúde, paz, alegria a você. Beijo em casa e voltem sempre. Hein? Obrigado. Muito obrigado. Vamos, então, encerrar esse programa. Até a próxima. Um abraço. Obrigado pela audiência. Não esqueça de assistir no nosso canal, fazer a sua inscrição, que isso nos ajuda, nos motiva a continuar esse trabalho de diálogo com você. Um abraço. Obrigado.